Agora teremos a mesa redonda com o tema Rede de Atenção Psicossocial na Assistência Social e Intersetorialidade. Para coordenar os trabalhos da mesa, eu convido a conselheira do Conselho Regional de Psicologia, Juliana Remor. Representando o CRAS, a psicóloga Rejane Farias, do CRAS de Santa Catarina. CREAS, a psicóloga Andréa Titon, SUAS, Santa Catarina. E para falar de políticas intersetoriais e assistência social, a presidente do Conselho Regional de Serviço Social, Magali Regis Franz. Boa tarde a todos presentes. Agradecemos a presença, de todos os participantes para essa última etapa do nosso seminário de saúde mental. Agradecemos, então, a todos os participantes da mesa. Muito obrigada. E iniciamos, então, passando a palavra para Rejane Farias, que é graduada em Psicologia pela Universidade Federal e doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, atuando principalmente na área de desenvolvimento humano, saúde e processos psicossociais. Ela foi psicóloga do CRAS e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Biguaçu. Foi professora efetiva da Fundação Educacional de São José e psicóloga do CRAS de Florianópolis, tendo atuado na coordenação geral do CRAS até janeiro deste ano. E assumiu agora, recentemente, como psicóloga do Hospital Universitário da UFSC. Boa tarde. Então, queria agradecer o convite para estar aqui hoje, falar do quanto desse meu envolvimento com o CRAS, que foi bastante intenso na minha trajetória profissional. É bem recente a minha ida para o hospital universitário, e do quanto eu fiquei um pouco mexida com isso, pensando nessa trajetória, assim, sempre envolvida de alguma forma, tanto com a política de assistência quanto da saúde. E, ao longo desses anos também, e principalmente nesse semestre, em que eu atuei na coordenação geral dos CRAS de Florianópolis, ouvindo muitas dúvidas assim, em relação à definição do trabalho interdisciplinar, mas principalmente do psicólogo no CRAS, e também a essa relação da saúde com a assistência. E aí eu pensei, bom, talvez seja um lugar interessante para poder observar e fazer algumas reflexões sobre essas relações, já que o tema envolve a rede, envolve a intersetorialidade. Então, vou tentar abordar, na minha fala, algumas reflexões e, principalmente, contemplar questões que eu fui escutando dos colegas, dos profissionais, que são dúvidas, que são coisas, quem sabe, que a gente possa estar contribuindo aí, fazendo uma reflexão. Para a gente fazer um breve histórico da questão da assistência social e de como eu fui conhecendo também essa política, vou fazer esse resgate um pouco a partir do meu olhar, política de assistência social, antes de se tornar efetivamente uma política. Então, ela nasceu muito ligada a essa ideia da caridade, das entidades filantrópicas, e eu vejo que há um esforço muito grande dos profissionais, e a psicologia vem hoje trabalhando também junto com o serviço social em especial, para transformar essa visão e consolidar a assistência social como uma política voltada à população em vulnerabilidade, mas que são vistos como pessoas que têm direito a receber essa assistência, não mais como uma caridade, mas como uma questão de direitos, e o trabalho, então, dos profissionais na promoção e na garantia desses direitos. Então, esse processo inicia lá na Constituição Federal, com reconhecimento, houveram vários marcos legais importantes, a LOAS, então, o que eu queria acrescentar um pouco nessa história, pensando na lógica dessas duas políticas e da saúde, também acredito que tem profissionais que trabalham na política de saúde, que a gente sabe que o SUS também luta muito para se consolidar, surgiu também com o movimento, a reforma sanitária. Mas eu vejo que na assistência existem alguns aspectos que é como se tornasse um pouco a história da assistência um pouco mais árida, eu diria. Estou falando aqui do meu olhar. Uma questão, porque a gente sempre luta na política de assistência pela questão do financiamento. Não há um financiamento assegurado.
A gente estava falando ali agora há pouco, né, Magali, assim, quantas responsabilidades são depositadas nos ombros da política de assistência social e não há essa contrapartida de um financiamento assegurado para garantir a realização, né, de todo esse trabalho. E uma outra questão que eu também observo é de uma certa luta também da política de assistência para poder estabelecer uma identidade própria, porque parece que, em alguns momentos assim, históricos, e eu vinha conversando recentemente com as assistentes sociais, o setor de benefícios socioassistenciais ali da Prefeitura de Florianópolis, e elas falando assim, de antigamente, quantas coisas chegavam na assistência. Parece que tudo aquilo que era rejeitado pelas outras políticas ia parar lá na assistência social, né? Desde pedidos de muletas e, enfim, ainda hoje a gente percebe muitas vezes... Oi? Sim, a gente percebe ainda hoje né, a assistência arcando com questões que talvez deveriam estar na saúde, né, como vale transporte para tratamento de saúde, fraldas, e essa também tem sido alvo, né, de discussão muito, essa relação, então, entre a política de assistência à saúde, que vai ficando um pouco tensa, me parece, assim, né, e aí, né, me parece que isso fez com que, muitas vezes, a política de assistência fosse vista como se fosse uma política menor, menos importante, o que não é verdade, né? E a gente tem avançado muito, felizmente, no sentido de poder também consolidar essa identidade própria, consolidar qual é o nosso foco de ação, então, dentro da política de assistência social. Não temos uma identidade a partir do que os outros, né, entendem que eles não fazem. Não, a gente tem, sim, uma identidade própria. Que identidade é essa? E acho que isso ainda está em construção, né? Acho que a gente vive um momento histórico muito interessante nesse sentido. E aí acho que tem algumas questões que são bem pertinentes em relação à participação da psicologia nesse processo, que eu vou querer estar pontuando um pouquinho mais. Então, em relação, só para dar uma visão geral, em relação à organização do SUAS, hoje a gente tem esses serviços, então, socioassistenciais, organizados por níveis de complexidade, e onde a questão dos vínculos familiares e dos direitos se manifestam aí de formas diferentes, né? São abordados de formas diferentes, dependendo do nível de complexidade. Então, na proteção social básica, nós temos, né, a proteção social básica e a proteção social especial. Na proteção social básica, o equipamento, né, que a gente fala a casa, né, a construção, seria o CRAS, que abriga uma série de serviços voltados, então, para fazer a promoção dos direitos, né, e trabalha com famílias, procurando fortalecer os vínculos familiares, comunitários, com a ideia, então, de fortalecer esses vínculos para evitar que eles sejam rompidos, e de promover o acesso da população aos seus direitos. Quando esses vínculos já se encontram fragilizados, os direitos são violados, essas pessoas ou famílias daí são atendidas na proteção social especial, que a gente teria a média complexidade, o CREAS, né, que a Andréa vai falar depois um pouco mais para vocês, e a alta complexidade, onde a gente teria os abrigos. Então, dentro de cada nível de proteção, existem uma série de serviços que os compõem. Eu não vou me alongar muito nesses serviços, depois a Andréa também vai falar um pouquinho mais sobre a proteção social especial, mas no que se refere à básica, colocar para vocês, então, que nós temos o serviço de proteção e atendimento integral à família, o PAIF, né, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiências e idosos. O que eu vou estar tratando um pouco mais aqui é sobre o PAIF, onde a gente tem, então, essa equipe técnica, né, que, inclusive, dá suporte aí para o serviço de convivência, e onde o psicólogo faz parte da equipe mínima, né? Ele está inserido, então, como parte dessa equipe e tem um trabalho localizado num território, diferente do trabalho do psicólogo, por exemplo, na saúde, onde a gente está nas equipes do NASF, do matriciamento, né, dando suporte, às vezes, a várias comunidades diferentes. Eu vejo isso como uma possibilidade muito rica também para o trabalho da psicologia, né, da gente poder estar localizado no território.
importante considerar também que já houveram vários avanços no sentido de que hoje a gente conta com manuais de orientação técnica sobre o PAIF, cadernos, né, de orientação técnica, que nos ajuda a compreender um pouco melhor, delinear, então, qual é a especificidade desse trabalho que as equipes precisam estar desenvolvendo. A gente já tem o caderno 1 e 2. Né? No caderno 1, é abordado, então, a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, que é onde a gente vai ter toda essa diretriz do que faz esse serviço, qual é a definição dele. Então, eu trouxe para vocês aqui, né, para a gente ter essa clareza, que o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, consiste no trabalho social com famílias de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. Para isso, então, a gente conta com uma equipe que é multi, né, e interdisciplinar. O assistente social e o psicólogo fazem parte dessa equipe mínima, né, ao menos nos municípios de grande porte. Mas não só, né? Existem outros profissionais que também podem estar compondo esse quadro do SUAS, e acho que, né, muito também, que a gente trabalha muito também para que possam chegar esses outros profissionais, esses outros olhares, e que esse trabalho de forma interdisciplinar, então, possa estar, possa se dar nessa direção. Um aspecto que acho que é muito importante, que também vem dito, e aí eu vou falar um pouco mais, né, vou pedir licença para falar um pouquinho mais do trabalho do psicólogo aqui, mas que isso também acho que tem um objetivo da gente, na medida em que a gente pode clarear também o trabalho do psicólogo, a gente se coloca, né, como um parceiro mais qualificado, né, junto do serviço social e podendo atuar, quem sabe, de uma maneira, né, mais rica, mais construtiva. Então, acho que são algumas questões que impactam especificamente a psicologia. Talvez seja importante a gente estar digerindo um pouquinho mais. Uma frase que chama muita atenção nesse caderno é a seguinte, ela diz assim: as ações do PAIF não devem possuir caráter terapêutico. Né? Está lá na tipificação nacional. Isso não é a primeira vez que isso aparece, isso já veio num outro momento. E eu lembro do quanto, assim, né, do impacto que isso foi causando entre os psicólogos, quase como se tivesse nos tirado o chão, né? Assim, e agora, né? O que a gente vai fazer então? Já escutei essa pergunta. O psicólogo não faz psicoterapia no CRAS? Não faz. Então, o que ele faz, né? Isso nos abre ou nos fecha possibilidades? Nos liberta ou nos aprisiona enquanto profissionais? Essas são algumas questões que a gente vai levantando. E aí, né, ele vai avançando, explicando que a concepção e o desenho da política de assistência social estão baseados em seguranças afiançadas pelos SUAS, e que essas seguranças, então, envolvem a acolhida, o convívio familiar e comunitário, a renda, o desenvolvimento da autonomia e a sobrevivência a riscos circunstanciais. E que as ações do PAIF, então, elas devem expressar a garantia dessas seguranças sociais. E, por isso, não compete o desenvolvimento de ações de caráter terapêutico, e aí compreendidas como, né, o que seriam essas ações? As práticas psicoterapêuticas, psicodiagnósticas e psicopedagógicas, ou seja, práticas clínicas no âmbito do PAIF, pois não correspondem às seguranças afiançadas pela política de assistência social. E o que eu observo muitas vezes do impacto que isso causa, né, de algumas dúvidas. Eu me lembro uma vez de uma psicóloga que veio falar assim para mim, eu estava trabalhando no CRAS ainda: você faz atendimento individual? Daí eu falei: eu faço. Mas como você faz? A minha equipe não deixa eu fazer atendimento individual, porque diz que é psicoterapia, né? E assim, como se o trabalho psicossocial, a interdisciplinaridade estivesse, né, nessa organização do trabalho, no atender junto ou separado. Né? E não se trata disso. Assim, até gostaria de deixar bem claro que gosto muito também de fazer os atendimentos em conjunto,
mas penso que não é isso que caracteriza a interdisciplinaridade, né? E percebo também, percebi ao longo desses anos, que muitas vezes o serviço social, né, as profissionais, assistentes sociais, ficavam incomodadas, e no meu ponto de vista, inclusive com razão, né, quando os psicólogos propõem ações com essa conotação, porque parece que fica essa impressão assim, de que o psicólogo não conhece, não se apropriou, ou então não está aceitando que ele está numa política que é diferente da política da saúde. Né? E, de fato, eu penso que esse trabalho de reconhecimento, né, de poder se inteirar da legislação que é pertinente à política de assistência, se inteirar desses cadernos de orientação técnica, da linguagem, dos termos técnicos da assistência social, realmente é muito importante para que a gente consiga falar também uma linguagem única, né? Porque, às vezes, até a ideia, né, da ação ela estaria em sintonia com o objetivo do PAIF, vamos dizer assim, né? Mas o profissional se expressa, às vezes, utilizando termos que são próprios da política de saúde e não cabem na política de assistência. E isso, às vezes, vai causando uma dificuldade tal ali de relacionamento, né? Não, mas então você está fazendo, né? Você não está fazendo o trabalho aqui do PAIF, você está fazendo um trabalho da saúde, isso não é para ser feito aqui. Daí, às vezes, o profissional também já trava. E aí tem encontrado, às vezes, equipes que são extremamente qualificadas, que têm um potencial muito grande e, muitas vezes, estão assim, paralisadas, né, no seu potencial em função de dificuldades que parecem ter relação com essas questões, que são questões mais conceituais. E aí eu também gostaria de estar resgatando algo que é muito importante, porque parece que existem esses extremos, assim, né? Por um lado, a proposta de ações dentro do PAIF, de caráter psicoterapêutico, que realmente não cabem à política, mas, por outro, daí parece que, às vezes, o psicólogo, numa tentativa de não fazer psicoterapia dentro do PAIF, de até se adequar, né, nesse sentido, de poder contribuir, ele vai ficando tão amarrado que, no final, parece que ele vai se descaracterizando enquanto psicólogo, né? E aí parece que daí vai fazendo quase como se fosse o trabalho do assistente social, quando também não é, né? Então, acho que eu queria resgatar essa importância, e isso é algo que eu tenho demarcado sempre também nas conversas com os colegas, demarcar esse lugar da escuta qualificada da subjetividade humana como uma especificidade, sim, do trabalho do psicólogo, né? E que essa escuta da subjetividade, ela não é sinônimo de psicoterapia. E essa escuta a gente faz e a gente deve fazer, sim, dentro do PAIF. Isso é nosso trabalho, né? Então, bom, no segundo volume do caderno de orientações técnicas sobre o PAIF, é abordado, então, o trabalho social com as famílias, o conceito de família, as ações que compõem o trabalho social, atendimento e acompanhamento de famílias, a diferença, né, entre atendimento, entre acompanhamento, e as diretrizes para a organização gerencial e teórico-metodológicas do trabalho. E essa publicação, ela coloca a importância de que as abordagens metodológicas sejam adequadas às demandas do PAIF e na lógica da garantia de direitos, mas ela não determina ou fecha esse assunto, né? Ela não coloca que essas são as únicas metodologias que têm que ser utilizadas. Eu penso que isso também é muito interessante, porque abre perspectivas para que a gente traga outras contribuições. E diz assim, né, que assim, cabe aos técnicos de nível superior e ao coordenador do CRAS a escolha das abordagens metodológicas mais adequadas para responder às demandas postas para o PAIF em determinado território. Destaca-se que as abordagens metodológicas devem ser apropriadas à política de assistência social, baseada desde 1988 no paradigma dos direitos. E que, nesse sentido, precisam apresentar componentes que estimulem a participação das famílias e seus membros, contribuam para a reflexão sobre suas condições de vida e, assim, auxiliem no processo de conquista de cidadania. E aí ele traz a sugestão, então, de duas abordagens metodológicas, falando, então, né, dessa proposta da pedagogia problematizadora de Paulo Freire, né, que eu destaco assim, né,